E aí, galera do Me Salva? Então, aqui faremos uma questão do Enem de 2018 da prova de Ciências da Natureza, dentro do conteúdo de ondulatória, ok? Então, vamos lá. Basicamente, a questão explica sobre um carro que passa sobre um sonorizador, que vai ser um dispositivo, né, que vai estar na superfície da rodovia. E aí, quando o carro passa, né, esse dispositivo vai gerar um barulho peculiar, né, que produz onda sonora, né? Então, ele dá algumas informações importantes, que vai ser as informações que a gente vai utilizar para conseguir responder a pergunta que a questão pede, tá? Então, olha só. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Aí pergunta qual que vai ser a frequência de vibração do automóvel, tá? Então, o que acontece? Aquele 108 km por hora vai ser a velocidade, 108 km por hora, né? Essa distância, que vai ser a distância de separação, vai ser o que a gente vai chamar de comprimento de onda, né? Que vai ser a distância exatamente entre as faixas, vai ser exatamente o tamanho do meu comprimento de onda, que vai ser 8 centímetros. Então, meu comprimento de onda será 8 centímetros. E pergunta qual que será a frequência de vibração. Portanto, vai ser a equação V igual comprimento de onda vezes a frequência. O grande problema dessa questão, entre aspas, são as unidades, que a gente vai ter que fazer a transformação, porque 108 km por hora não está em metros por segundo e centímetros não está em metros. Vamos substituir então, ou melhor, vamos transformar então. Aqui eu vou ter 108 km por hora, né? E para eu transformar isso para metros por segundo, eu vou ter que fazer uma divisão por 3,6, certo? Então vamos lá. Então eu vou ficar com 108 dividido por 3,6, mas eu não posso fazer essa multiplicação, né? Eu tenho que multiplicar por 10. Então eu fico com 1080 dividido por 36. Então vamos lá. Vai dar 3 vezes 36 fica 108. Então eu fico com 0 de resto. Desce o 0, 0, 0, 0. Então eu chego em 30 metros por segundo. Né? Então essa transformação vai me gerar uma velocidade de 30 metros por segundo. Aqui eu tenho um comprimento de onda em 8 centímetros. Aqui você pode utilizar a regra de 3 ou do jeito que você quiser, certo? Então, basicamente, você precisa fazer isso aqui, ó. Que 100 centímetros, eu tenho 1 metro, portanto, 8 centímetros, eu tenho x. Vou multiplicar em x, portanto, então eu fico com 100x, né? Essa multiplicação aqui, né? 100x é igual a 1 vezes 8. Logo, x vai ser 8 dividido por 100. E aí, você pode escrever 0,08 ou escrever 8 vezes 10 ao quadrado, né? Aqui embaixo vai ficar 8 dividido por 10 ao quadrado. E esse 10 ao quadrado sobe e troca de sinal como 10 na menos 2 metros. Por que eu fiz dessa forma? Porque talvez fique um pouquinho mais fácil de calcular quando a gente colocar lá na fórmula da velocidade. Vamos lá, então. A velocidade, portanto, vai ser 30 metros por segundo. O comprimento de onda a gente tem como 8 vezes 10 na menos 2. E o valor da frequência é o que a gente quer descobrir. Portanto, eu vou ficar com 30 dividido por 8 vezes 10 na menos 2. 8 vezes 10 na menos 2, que é o que a gente está passando para o outro lado, porque ele está multiplicando a frequência. Então, eu vou ficar quanto? Né? Com quanto? Eu vou ficar com 30 dividido por 8. E esse 10 na menos 2 vai subir e vai trocar o sinal. Vezes 10 na mais 2. Então, isso aqui vai ser 3.000 dividido por 8. E se você fizer essa divisão certinha, a frequência vai dar 375 Hz. Certo? Então, era assim que resolver essa questão. E isso dá a alternativa C. Se você gostou dessa resolução, por favor, não deixe de avaliar ela no final. Tenha excelentes estudos, um abraço e até a próxima questão. Tchauzinho! E aí, galera do Me Salva? Então, aqui nesse vídeo vamos ver a resolução de uma questão do Enem de 2009 da prova de Ciências da Natureza sobre ondulatória em Física, certo? Então,
No enunciado da questão, ele vai falando sobre uma radiação que tem um comprimento de onda menor, que é a radiação ultravioleta, e que essa radiação, né, quando ela foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico, o equipamento e o filme foi posicionado no pescoço do indivíduo e, portanto, aconteceu aquela imagem ali, tá? Para você que provavelmente já viu isso em algum momento da sua vida, isso aqui é uma placa de raio-x, certo? Mas para a gente entender como que funciona essa radiação, a gente precisa entender como que funciona, né, um exame de raio-x. Portanto, você vai ter o ossinho aqui, né? Esse ossinho nem um pouco bonito no caso, tá? E aí a gente tem a placa depois de passar o raio-x pelo ossinho. Então, o que que acontece, né? Isso aqui é na parte de antes, quando a radiação ela vai incidir sobre o corpo da pessoa, né? Mas nos pontos onde há sangue, onde há pele, onde há outros tecidos, no caso, corporais, né? Essa radiação não vai ser absorvida. Ela vai ser absorvida somente dentro dos ossos, certo? Então, o que que vai acontecer? Quando essa radiação chegar lá na placa, né? Ela vai ser absorvida pelo composto químico que tem na placa e ela vai acabar ficando preta, né? Então, tudo que está ficando preto significa que não há nenhum osso, né, que está absorvendo a radiação ali naquele momento, né? Então, toda essa parte preta aqui vai ser a parte da radiação sendo absorvida pelo composto químico. E onde há branco é a radiação sendo absorvida pelos ossos, certo? E, para resolver essa questão, a gente ainda precisava saber que os ossos contêm cálcio dentro deles, tá? Então, vamos lá. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção dessa imagem, inclui-se a absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio, que se transformam em átomos de fósforo. Não, tá? Não há... há sim a absorção da radiação eletromagnética, mas não há ionização dos átomos de cálcio e eles não se transformam em fósforo, tá? Então, isso tá completamente errado. B. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Sim, não significa que a radiação eletromagnética do raio-x não seja absorvida por outros tipos de átomos, mas que elas são muito mais absorvidas pelos átomos de cálcio em comparação com os outros tipos de átomos. Justamente porque quando a gente faz um raio-x, né, onde há preto é porque a radiação conseguiu passar, e onde há branco é porque ela foi absorvida pelos átomos de cálcio, certo? Então, é B, a questão correta. C. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio. Não. Se fosse por átomos de carbono e se a absorção fosse muito maior que pelos átomos de cálcio, então, basicamente, essa imagem aqui ficaria completamente branca, né? Porque nós temos muitos átomos de carbono no nosso corpo, né? Na pele, né? Então, não pode ser C, tá? Maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio. Não é o fenômeno de refração acontecendo aqui, é de absorção de radiação eletromagnética. E E, maior ionização das moléculas de água que de átomos de carbono. Então, também não pode ser uma ionização das moléculas de água, certo? Então, a gente tem a questão a alternativa B como correta. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Não esqueça de avaliar se você gostou dela no final. Tenha excelentes estudos, um abraço e até o próximo exercício. Tchauzinho! E aí, galera do Me Salva, seguinte, aqui a gente tem uma questão do Enem de 2015 da prova de Ciências da Natureza dentro do conteúdo de Eletrodinâmica da Física, perfeito? Vamos lá então. Aqui então a gente tem um estudante, né, que ele tá querendo instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto. Então olha só, tem a lâmpada, a tomada e o interruptor como esses símbolos adotados, né? Verificou que precisaria fazer a instalação das duas tomadas e um interruptor na rede elétrica, justamente porque o computador e o monitor, cada um precisa de uma tomada, tá? Mas ele queria esboçar com antecedência o esquema elétrico, né? E aí ele pensou assim, ó, o circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem ser submetidas à tensão nominal, então as duas têm que estar na tensão da rede, né? Se for 110 volts, elas têm que estar 110 volts. Se for 220 volts, elas têm que estar 220 volts. E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então, a gente precisa montar um circuito elétrico onde eu posso ligar ou desligar a minha lâmpada e as tomadas vão funcionar de qualquer forma, tá? Lembrando que esse aqui vai ser o símbolo do interruptor.
né? Quando ele vai estar assim, é porque ele vai estar aberto, né? No caso, esse símbolo é quando ele tá aberto. E quando ele tá assim, é porque ele ficou fechado e logo ele passa corrente elétrica. Vamos lá, então. Basicamente, a gente precisa analisar as alternativas. É analisando as alternativas que ajuda, tá? Então, aqui a lâmpada, ela vai ficar sempre ligada, tá? Por quê? Porque tá sempre passando corrente elétrica por ela e ela está na tensão nominal da rede elétrica, tá? Do mesmo jeito que essas duas tomadas estão na tensão. Então, sim, as duas tomadas estão na tensão, mas esse interruptor não faz ligar ou desligar a lâmpada. Então, não pode ser a letra A. A B, a gente tem aqui, então, o interruptor desta forma, né? Que quando ele tá aberto, não funciona a lâmpada e nem esta tomada. Ou seja, vai funcionar só a primeira tomada aqui, ó. Só essa daqui vai funcionar de forma que a corrente passa por ela. Na outra, vai funcionar só quando o interruptor estiver fechadinho, bonitinho, para o circuito passar corrente elétrica. Portanto, não funciona a B, porque eu quero que as duas tomadas funcionem independente se minha lâmpada estiver ligada ou não. No ambiente C, a gente tem a lâmpada sendo ligada e desligada pelo interruptor, mas as tomadas também são ligadas e desligadas pelo interruptor. Então, se o interruptor está fechado, a lâmpada liga e as tomadas funcionam. Se o interruptor está aberto, a lâmpada não funciona e nem as tomadas. Então, não me ajuda também. Na D, eu tenho o quê? Eu tenho um circuito onde, se o meu componente está aberto, a lâmpada está desligada. Se ele está fechado, a lâmpada está ligada. Ou seja, funciona para a lâmpada. Mas não funciona para as minhas tomadas. Por quê? Porque elas estão ligando e desligando junto com o interruptor. E não é isso que eu quero. Eu quero que as tomadas liguem e desliguem. Eu quero que a lâmpada ligue e desligue independente das tomadas. As tomadas têm que funcionar para sempre, né? Funcionar perfeitamente. Então, a gente fica com a letra E, que é a que faz sentido, por quê? Porque as duas tomadas estão funcionando pela corrente passando por ela, independente se estiver aberto ou fechado o meu interruptor. Além disso, essas duas estão na tensão nominal da rede elétrica, que é o que pede aqui, né? Tensão nominal da rede elétrica. E esta minha lâmpada não afeta os outros dispositivos. Quando o circuito está aberto, ela está desligada. Quando o circuito está fechado, ela acaba sendo acesa. E aí tudo funciona na letra E. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Não esqueça de avaliar ela no final, por favor. Tenha excelentes estudos. Um abraço e até o próximo exercício. Tchauzinho! E aí, galera do Me Salva? Seguinte, aqui nessa questão estaremos resolvendo, então, uma questão do Enem de 2016, da prova de Ciências da Natureza, dentro do conteúdo de Física, mais especificamente em calorimetria, ok? Então, do enunciado, a gente pode retirar algumas informações que são extremamente importantes, né? Então, é um projeto de uma usina de geração de energia elétrica que precisa, né, da água que passa por um rio que tem uma temperatura média de 25 graus Celsius, já é importante, né? E ele vai usar essa água para refrigeração do sistema. Aí diz que o projeto pretende que a usina opere com 1 MW de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada pelo sistema de arrefecimento. Ok? Então, ó, o dobro da potência será dissipada pelo sistema de arrefecimento. Então, a gente já sabe que a potência vai ser 2 MW, porque a gente vai estar trabalhando com o sistema de arrefecimento, né? Que é o que pega a água do rio de 25 graus Celsius e diminui a temperatura das componentes quentes que estão dentro da usina de geração de energia elétrica, certo? Aí a gente tem mais duas informações importantes do enunciado, né? Diz que, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, essa variação de temperatura só pode ser no máximo 3 graus Celsius. Ou seja, a temperatura inicial precisa ser 25 graus Celsius, né? Que é a temperatura do rio. A temperatura final, portanto, pode ser no máximo 28 graus Celsius, ou seja, a variação da temperatura a gente já pode anotar aqui que é 3 graus Celsius, certo? Aí a gente tem aqui, ó, em relação à temperatura da água, considere o calor específico da água igual a 4 kJ por quilograma grau Celsius, ou seja, calor específico da água será 4 kJ por quilograma grau Celsius. Aí a gente tem a pergunta, né? Para atender essa determinação, né, de todo o Conselho Nacional e tudo mais, o valor mínimo do fluxo de água, então ó, a gente está querendo descobrir qual é o fluxo de água em quilograma por segundo para a refrigeração da usina ser mais próximo dele, né? Então a gente tem que calcular o fluxo de água.
Como que a gente vai fazer isso? A gente vai conseguir fazer e precisa fazer isso pelo cálculo de energia, tá? Vamos lá, ó. Potência vai ser a variação da energia sobre a variação do tempo, ok? Mas, o que a gente sabe ali? A gente sabe que o calor vai ser massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Né? A gente conhece essa equação que é o calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Além disso, a gente sabe que a potência vai ser a energia sobre o tempo. Mas, aqui especificamente, neste exercício, a gente sabe que toda essa energia, ela vai ser o calor, né? Porque o calor, por definição, é energia térmica em trânsito, que vai ser dos componentes que estão quentes dentro da usina de energia elétrica para a água que está dentro do sistema de arrefecimento elétrico. Ou seja, a gente pode fazer uma substituição aqui. Então, a gente fica aqui, a potência, ao invés de a gente escrever ΔE, vai ser M vezes CE vezes ΔT, que é o calor específico, dividido pela diferença... Perdão, não é a diferença de temperatura, não. Aqui é o tempo, tá? Então, dividido pelo tempo, porque a potência é energia por tempo. Mas, lembra lá na pergunta que está pedindo o fluxo de água em quilograma por segundo? O que significa um fluxo, então? Esse fluxo de água que eu vou chamar de F, né? Vai ser, então, alguma massa sobre um tempo. Então, olha só que bonitinho que a gente tem aqui. A gente tem aqui, ó, a massa sobre o tempo. Então, a gente tem que calcular isso, que eu vou chamar de F, que vai ser o nosso fluxo, perfeito? Então, a gente tem que a potência vai ser esse F maiúsculo de fluxo vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E agora, a gente já pode começar a fazer as substituições. Então, a potência é 2 megawatts, então vai ser 2 vezes 10 na 6 watts. Eu vou colocar todas as unidades, porque nessa questão a gente tem muitas unidades acontecendo. A gente tem quilograma por segundo, a gente tem megawatt, a gente tem aqui, ó, quilograma por com kilojoule por quilograma. Então, nessa equação, eu vou utilizar todas as unidades para vocês verem que elas vão ir cortando e assim em diante, certo? Então, o fluxo é o que eu quero descobrir, vezes o calor específico, que a gente tem o valor de 4 quilojoules. 4 quilojoules significa 4 vezes 10 na 3 joules sobre quilograma grau Celsius. Sobre quilograma, né? Quilograma graus Celsius. Vezes a variação da temperatura. Isso aqui é só o CE. Vezes a variação da temperatura, que é 3 graus Celsius. Então, algumas coisas aqui já podem ser cortadas. O grau Celsius corta com o grau Celsius, né? E aí, vamos jogar tudo pro outro lado. Por quê? Porque a gente quer o valor do fluxo, né? Então, a gente tem que isolar ele. Então, vai ficar 2 vezes 10 na 6 watts vezes a quilograma, né? A quilograma tá dividindo aqui, passa multiplicando. Por que aqui no quilojoule você colocou 10 na 3 e aqui nesse quilo você não colocou? É porque tá pedindo em quilograma por segundo. Se estivesse pedindo grama por segundo, aí eu substituiria esse K como 10 na 3, perfeito? Então eu só tô respondendo a pergunta. O 4 vai passar dividindo, o 10 na 3 passa dividindo também, e o 3 também. E isso vai ser igual ao F. Só para você se achar com mais facilidade, veja que eu peguei todos esses números aqui, né? 4 vezes 10 na 3 joules e o 3, que todos estão multiplicando o fluxo, e eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, todos estarão dividindo. E este quilograma que já estava dividindo o fluxo vai passar para o outro lado multiplicando, né? É só a questão de troca de unidades. Então, agora a gente começa a fazer as contas. Mas veja que a gente tem watt. Mas, por definição, a potência, a gente já tinha visto aqui do lado, é a variação da energia pelo tempo. E a energia vai ser dada em joules. Portanto, o watt, né, que é a unidade da potência, ele vai ser joule por segundo, certo? Então, vai ser joule por segundo. Então, eu posso substituir aqui. E aí, eu vou conseguir achar o quilograma por segundo que eu tanto preciso, tá? Então, olha só. Esse 2 aqui, vamos deixar da mesma forma ainda, vamos calcular. O fluxo, portanto, então vai ser 2 vezes 10 na 6. O watt eu vou transferir como joule por segundo, né? Vezes quilograma.
Vou guardar o segundo, tá? Então, dividido por quanto? Por 4 vezes 3 vezes 10 na 3 segundos. Opa, faltou um joule. Aqui, ó. Aqui tem um joule, ó. Né? Quando ele passa pra cá, ele passa como joule. E aqui tem um joule. Aí agora sim, ó. Eu posso fazer o corte dos joules, né? Esse 2 vai cortar com esse 4, que vai sobrar um 2 embaixo. E aí agora sim, tem que só fazer a conta, né? A força vai ser 1 vezes 10 na 6 vezes 10 na menos 3, dividido por 2 vezes 3. Porque, olha só, esse 10 na 6 eu mantive aqui em cima, o 10 na 3 que estava dividindo passou para cima e ele trocou de sinal, sempre troca o expoente. E aí, este 2 dividido por 4 vezes 3 ficou 1 dividido por 2 vezes 3, que é 1/6, né? E aqui eu vou chegar em quilograma por segundo, que é o que eu preciso. Se você fizer essa conta, você vai chegar em F igual a 1/6 vezes 10 na 3. 1 dividido por 6, você vai chegar em 0,167, 0,167, perdão, agora sim foi. 0,167 vezes 10 na 3. Logo, para eu multiplicar isso, o 10 na 3 se transforma em 1000, e aí eu vou fazer essa multiplicação e eu vou chegar em 167 quilogramas por segundo, né? Você pode transformar esse 10 na 3 em 1000 e fazer a multiplicação, ou você pode só pensar que eu preciso anular esse 10 na 3, portanto eu tenho que andar 1, 2, 3 casas para a direita. Tem duas formas de fazer isso. E você chega em 167 kg por segundo, que é a alternativa C, certo? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se você gostou, por favor, não esqueça de avaliar ela no final. Tenha excelentes estudos, um forte abraço e até a próxima resolução. Tchauzinho! E aí, pessoal do Me Salva! Aqui nesse vídeo, então, vamos ver a resolução de uma questão do Enem de 2009 da prova de Ciências da Natureza sobre gravitação. É uma questão teórica, né? Então, basicamente, no texto aqui de cima, fala sobre o ônus espacial Atlantis, né? Em que tem 2 astronautas, e eles saíram da Atlantis para se dirigir ao telescópio, né? No caso. E aí, quando eles chegaram no telescópio, um deles vai exclamar: esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno, tá? Então, ele fala aqui, considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta se justifica ou não se justifica e por quê, tá? Então, olha só. Aqui a gente vai ter uma relação da Terra, né? A Terra sendo um corpo maior e um satélite em órbita dela, né? Esse satélite vai ser o telescópio. Então, vai ter o telescópio aqui girando em torno da Terra, né? Vou fazer uma bolinha preta representando o telescópio, né? E aí a gente vai ter as forças gravitacionais sendo atuadas, né? A força gravitacional da Terra sobre o telescópio e a força do telescópio sobre a Terra. A gente está mais interessado na força que a Terra exerce sobre o telescópio, certo? Porque essa vai ser o que a gente vai considerar de força-peso do telescópio, né? Lembrando que força-peso tem relação com massa, mas a massa, né, é uma grandeza X e o peso é outra grandeza que vai ser relacionada com a força, tá? Essa força, portanto, vai ser a força que vai manter o telescópio girando em torno da Terra. Justamente por isso, essa força-peso, ela é grande, então ela não é pequena, tá? Então, ó, o peso é pequeno, tá? O peso na vida real é bem grande, né? Ele tem uma relação, né? A gente até pode calcular ele, mas não pelas leis de Kepler, e sim pela equação da equação gravitacional, que vai dizer que a força gravitacional vai ser a constante gravitacional, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido pela distância entre eles ao quadrado, tá? Então, mesmo que essa distância seja consideravelmente um pouco maior do que os corpos que estão na Terra, né? A gente ainda vai ter uma relação das massas, né? Porque a massa desse telescópio, ela acaba sendo bem grande, né? Desculpa, o telescópio não. A massa... Isso, o telescópio, certo. Então, essa massa acaba sendo bem grande, então a gente vai ter essa relação da força atuando no telescópio da Terra. Então, ele tem peso sim e não é pequeno, tá? Então, ele tem a massa grande e tem
o peso grande. Então, a gente vai para C, D ou E, né? Que as três são as que não se justificam. Na C diz assim, não se justifica porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbitas tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais. Isso é um absurdo, tá? Por quê? Porque as bases das leis de Kepler se aplicam em todos os tipos de satélites, tanto os artificiais quanto os naturais, no caso da Lua, certo? Então, isso não tem como as leis de Kepler simplesmente se aplicarem somente aos satélites naturais. Não, ela se aplica a todos os corpos que estão rotacionando outro corpo no sistema solar, né? Não somente no solar, mas estamos analisando aqui o sistema solar no caso. D. Não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Até aqui está certo, neste caso sobre o telescópio, né? A força terrestre pelo telescópio, que foi o que eu exatamente falei. E é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Então, sim, essa é que está certa. A D vai ser a que está certa. E. Não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume. Não. Muito errado, tá? A massa do telescópio não pode ser avaliada simplesmente pelo volume, né? Tem outras relações aqui envolvidas e a força-peso vai implicar até a força da reação contrária, mas vai ser a força que a Terra sente por causa da massa do telescópio, tá? E não, em hipótese alguma, não vai existir naquele ambiente, tá? Então, a E está bem errada e a A e a B estão erradas porque justamente diz que se justifica, né? Então, basicamente essa questão era isso, tá? Se você gostou, não esquece de avaliar ela, por favor. Tem excelentes estudos, um abraço e até o próximo exercício. Tchauzinho!